que juntos possamos estar em união com um espírito de excelência para adorar e glorificar o teu santo nome, através deste estudo, que através de mais este seminário, que aprove ao Senhor, concedê-lo a nós, que o Senhor seja glorificado, a tua palavra seja pregada, que o Senhor seja manifesto em nossa vida, em nossos corações, em nossas ações, em nossas atitudes. Muito obrigado, Deus, por ter separado este tempo para nós podermos aprender, para nós podermos consultar a tua palavra, para nós podermos ouvir e aprender do Senhor. Seja conosco durante este estudo, faça a tua vontade, faça o teu querer, nos ensina a tua palavra, a nos esforçarmos, a nos dedicarmos. O Senhor nos ajudará. Eu creio que o Senhor é conosco, eu creio que o Senhor tem dirigido este seminário, este povo, os meus irmãos, as minhas irmãs, todo o louvor e toda a glória seja direcionado ao Senhor. Obrigado, Pai das luzes, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Estamos aqui chegamos na metade do bloco do seminário deste ano. No primeiro bloco vimos o avivamento, neste segundo bloco estamos vendo a história da igreja primitiva e esta é a terceira e última parte deste segundo bloco. Após isso, temos mais outros 2 blocos para estudarmos, o qual segue a nossa evento. A história de hoje, da igreja primitiva de hoje, é a igreja de Samaria. Recapitulando, a primeira igreja que nós estudamos foi a igreja de Jerusalém, fundada em Jerusalém pelos apóstolos com o objetivo de propagar o evangelho naquela localidade, sediar os apóstolos e sediar aqueles que se tornariam um dos alicerces da história da igreja primitiva. Depois, posteriormente, nós estudamos também a respeito da igreja de Antioquia, vimos sua importância, vimos sua fundação, vimos qual era a razão, qual o motivo, embora os meios que eles usaram foram diferentes dos meios que a igreja de Jerusalém usou, mas com o mesmo propósito, com um único objetivo, que era disseminar o reino do Senhor, que era disseminar o reino de Deus. E aqui hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar da igreja de Samaria, porém, para entendermos o que era a igreja em Samaria, como foi o movimento do evangelho em Samaria, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiramente, quem são os samaritanos, ou o que é ser samaritano, o que representava para aquele povo e representa ainda nos dias atuais ser samaritano, o porquê da rixa com os judeus entre o povo de Jerusalém, porque tinha essa briga entre os samaritanos e os judeus, aqueles que residiam em Samaria e aqueles que residiam em Jerusalém. Esse é um dos nossos objetivos para começarmos a compreender o que foi o movimento da evangelização em Samaria, o que foi o movimento do evangelho disseminado em Samaria, por consequência, a construção e a fixação de uma igreja na cidade de Samaria. Curioso que Samaria tinha uma grande rixa, tinha uma grande tensão com o povo judeu, com Jerusalém. E foi lá em Samaria que houve, mais uma vez, a edificação de uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Então veja que é curioso, porque nós vemos o fato de um povo ter tensão com o outro, e o Evangelho ir justamente no ponto dessa tensão. E a elaboração, a disseminação do Evangelho e direto neste ponto de tensão. Ou seja, o que aconteceu naquele momento? Não estava sendo pregado dogmas mais, não estava mais sendo propagada a lei mosaica como era antigamente, e é o que eles discordam até hoje. O que era pregado era Jesus Cristo, era a mensagem da cruz, a redenção, a salvação e todo o cumprimento da palavra em Cristo Jesus. E com isso, com essa mensagem que se edificou a igreja em Samaria. Pode passar, Pedro, por favor. Contudo, pode passar um. Isso. Contudo, antes de entrarmos literalmente na história de Samaria, da igreja em Samaria, nós precisamos entender alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de igreja católica. Aí vem uma pergunta: a igreja é católica? Católica é
significado assim. Agora, de um primeiro momento, até agora que nós estudamos, a igreja é católica? Tem uma resposta que sempre salva lá na faculdade. Depende. É o famoso depende. Se você falar depende, aí resolve 99% dos seus problemas. 99% dos seus problemas. E resolve esse. Depende. O que nós entendemos por ser católico? Se a igreja é católica em seus dogmas, aí não, a igreja não é católica. Agora tem um outro significado de católico, que foi o que a Kathleen propôs para a gente entender, que é o significado da universalidade. Mas até onde vai essa universalidade? Quem propôs o sentido de universalidade na igreja? Pode passar, Kathleen, por favor. Aí nós temos uma citação de Inácio de Antioquia, que ele fala: onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Se nós em um dado momento não analisarmos o que o sentido de igreja católica quer dizer para a gente, nós vamos dizer que isso foi uma extrema heresia. Como assim? Onde está Jesus Cristo, está a igreja católica. E muitos católicos usam desse argumento, de falar: olha lá, um dos próprios pais da igreja disse que onde está a igreja católica, ali está Jesus. Onde está Jesus, está a igreja católica. Veja que é extremamente necessário a gente minimamente estudar a etimologia de certas palavras, porque a Bíblia ela é carregada de sentidos, a Bíblia ela é carregada de significados, e um desses sentidos e um desses significados é justamente a igreja ser católica, mas não no pensamento do catolicismo, não no pensamento proposto pelos católicos. O sentido da igreja ser católica está correto. O sentido proposto por Inácio de Antioquia, de onde está Cristo Jesus, ali está a igreja católica, foi um sentido correto. Muitas vezes não observado, na maioria das vezes, melhor dizendo, não observado pelos católicos, porque os católicos defendem tradição. Quando Inácio de Antioquia ele fala assim: olha, onde está Cristo Jesus, ali estará a igreja, ele quis dizer no sentido evangelístico. Pode passar aqui, por favor. Portanto, católico, a igreja, o nome católica vem do grego, que é o católicos. Este católicos, ele dá um sentido de universalidade, como muito bem propôs a Kathleen, dá um sentido de totalidade, dá um sentido de que abrange uma grande quantidade, que abrange a todos, e este é o sentido da igreja: abranger, estar em todos os lugares, ser uma igreja universal. Ou seja, quando nós olhamos para este sentido, nós vamos entender que é realmente que a igreja ela é católica em seu sentido etimológico, não no sentido tradicional do catolicismo. Que isso fique muito bem fixado, porque às vezes as pessoas confundem, mesmo você explicando. Quando alguém quer te prejudicar, ele vai fazer de tudo para tentar te atrapalhar, mas que fique fixado hoje que o sentido católico etimológico está correto, da igreja ser universal. Agora, no sentido dogmático e tradicional, não, é posto pelo catolicismo. Pode passar, Cleide, por favor. Portanto, o termo grego que se usa, para universalidade e totalidade é o católicos, ou seja, a igreja ela é universal. Logo, onde Cristo Jesus está, ali está a igreja também, porque lá será pregado o Evangelho, porque lá será anunciado o Evangelho para todas as pessoas, no seu sentido de totalidade. Ficou esclarecido? O fato da igreja ser católica, não católica em dogma, mas católica no sentido etimológico da palavra? Vou passar aqui, por favor. Agora, para nós termos uma abrangência um pouco mais interessante disso, é necessário que a gente examine um pouco do que a Bíblia traz por universal, do que a Bíblia traz por totalidade. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 12 ao 31, quem achar também pode ler. 1 Coríntios 12 falando dos dons, é uma passagem muito conhecida, mas que para esse sentido universal é o que melhor propõe o entendimento bíblico. Porque assim como o corpo é um em
tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Só o 12 por enquanto. Vamos analisar esse versículo que é curioso, ele é interessante. Ele, em um primeiro momento, até que eu só colocar, não. Peraí. Pode falar. Nesse primeiro momento, versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo de número 12, nos dá uma introdução ao sentido da totalidade, ao sentido da universalidade. Diz assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então aqui é a introdução que nós temos de a igreja ser universal, de existirem várias igrejas, várias denominações, vários povos, vários nomes de igreja, mas que elas precisam estar em união. União em seu âmago, ou seja, crendo em Cristo Jesus, tendo sua confissão de fé em Jesus, somente em Jesus. Ou seja, tudo que está fora do corpo, tudo que não pertence ao corpo, não está na totalidade da igreja. Veja que, fazendo uma alusão a um vírus que vem até nós, o vírus do resfriado, por exemplo, não é um vírus que nós produzimos em nós mesmos, é um vírus que nós contraímos de forma exterior. É o mesmo sentido que acontece na totalidade da igreja ou totalidade do corpo. Tudo que está no corpo, tudo que está unido é um só e pertence a Cristo. O que está fora do corpo não está em Cristo. Logo, por consequência disso, não faz parte desta universalidade. É isso que nós temos que fazer um esclarecimento. Cristo, ele falou assim: olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tudo bem, pregar o evangelho para toda criatura, mas nem todos pertencem ao corpo de Cristo. Somente pertencem ao corpo de Cristo aqueles que têm suas confissões de fé em Cristo e creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fazer esta clara distinção, primeiro neste versículo de número 12, que é um versículo introdutório ao que nós temos por universalidade da igreja. Pode ler o versículo 13 também, por favor. Pois em um só Espírito, todos nós batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja que Paulo, com essa fala dele, ele quis dizer que literalmente eram todos os que bebiam do Espírito de Deus, todos aqueles que faziam parte do Espírito de Deus, seja escravo, seja livre, seja grego, seja romano, seja judeu, seja gentio, seja brasileiro, seja americano, tanto faz, desde que estejam em Cristo. Então esse pensamento paulino, na carta de Paulo aos Coríntios, ele vem muito bem ao encontro desse assunto que nós estamos tendo hoje, que é o sentido da igreja ser católica. Então agora nós temos base para identificarmos a igreja católica como uma igreja universal e verdadeira de Cristo, com luz na palavra, referindo na palavra. Então quando eles falarem para você, quando se referirem a gente, olha, a igreja católica é a correta, pode falar, isso mesmo, está certíssimo, está correta, ela é correta no sentido etimológico, porque no sentido dogmático e doutrinário está completamente errado. Mas o catolicismo não vai deixar de roer o bolso, até porque foi o pai da igreja que falou isso. Então, com má fé, eles agem tratando isso a favor deles, sem entender a etimologia da palavra.
E ali nós vamos ver agora como o catolicismo aplica aquela frase de Inácio de Antioquia. Pode passar, Kétia, por favor. Pode passar mais um, por favor. Ainda sobre o capítulo 12, versículo 12 ao 31, a igreja é católica no sentido universal e ser uma igreja una. Agora, como o catolicismo tenta aplicar aquela fala de Inácio aos dogmas e às tradições que eles proclamam, com basicamente um tripé, com 3 conceitos que o catolicismo prega, o tripé com 3 bases que o catolicismo tem. O primeiro é a sagrada tradição. Quem nunca ouviu falar da sagrada tradição? Basicamente, é o entendimento católico que a tradição da Igreja Católica está em pé de igualdade com a Bíblia. A mesma credibilidade que a Bíblia tem, para eles a tradição também tem. E nós vimos no ano passado que a tradição da Igreja Católica fazia o quê? Declarava pessoas hereges, queimava em fogueira, eram enforcados, eram degolados, perseguiam pessoas, perseguiam cristãos, não só cristãos protestantes, mas todo mundo que ia contra a Igreja Católica. Então, essa tradição estar em pé de igualdade com a Bíblia é pura heresia. Pode passar, aqui, por favor. O magistério da Igreja, a autoridade final sendo o Papa, e a autoridade da localidade sendo o padre, colocando em pé de igualdade com os apóstolos. Eles falam que o Papa é o sucessor de Pedro, e dizem ainda que é o substituto de Cristo. Não existe heresia maior, porque Cristo não morreu definitivamente, Cristo ressuscitou. Então, o catolicismo aplica esses dogmas, aplica esse entendimento, adulterando o sentido etimológico da palavra e colocando o que eles entendem por sagrada tradição e magistério da igreja. Pode passar aqui mais um. E o último, que é o polêmico, que, lógico, todos os 3 são polêmicos, mas o terceiro é o que eles mais utilizam de má fé, que é declarar sagrada escritura. Ora, se a escritura é sagrada, por que a minha tradição vai estar em pé de igualdade com aquela escritura que eu mesmo declaro sagrada? Eles se contradizem nesse ponto, justamente por colocar em pé de igualdade esse tripé, colocar um tripé de formação para o catolicismo, que é a sagrada tradição, o magistério da igreja e a sagrada escritura. Nenhum deles se fundamenta na palavra de Deus, porque se fundamentassem na palavra de Deus, o único que estaria ali seria a sagrada escritura, que entra lá naquelas 5 solas, sola, escritura, como vai nos ensinar Paulo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, que vai dizer que toda escritura ela é válida para o ensino, para a correção e para a admoestação. Só isso valeria ali. Mas não, eles deturpam o sentido da igreja ser católica. Pode passar, por favor. Então, o catolicismo é bíblico? Uma pergunta que eu me fiz e eu quero fazer a vocês também. O catolicismo é bíblico? No sentido dogmático, não. No sentido tradicional, não. No sentido de magistério, também não. No sentido etimológico, católico ser universal, sim. Mas, pode passar aqui, por favor.
Para o catolicismo, não. Então, o catolicismo é bíblico para os católicos, para a Igreja Católica, para as tradições, para os dogmas, para os costumes católicos, não. Por quê? Porque elas falham na base das 5 solas que nós temos, que a Bíblia expõe as 5 solas para todos nós. São elas sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria e sola escritura. Essas são as 5 solas. Então, tudo que não está baseado na Bíblia, tudo que não vem de Cristo, tudo que não envolva a nossa fé no nosso único e suficiente Salvador, sendo Ele o único mediador, sendo Cristo o único mediador. 1 Timóteo 2,5, porque é um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o justo. Porém, existem vários intercessores. Nós somos intercessores. Mortos intercedem? De maneira alguma. Vivos intercedem? Devem interceder. Ainda mais nós, sendo cristãos. Aí vem a Igreja Católica e fala o quê? Olha, Maria, mediadora dos homens, os mortos intercedem por nós. Não faz sentido nenhum. Quando você coloca a luz da Bíblia, se nós colocarmos a luz da Bíblia, é básico o texto que Cristo fala entre o rico e o Lázaro. Era o rico falando que: Senhor, permita que eu volte e conte aos meus irmãos. Aí o que Cristo fala para ele? Olha, já tem os profetas na terra. Então, intercessores podemos todos nós ser, desde que estejamos vivos. Mediador entre os homens e Deus, só Cristo. Por quê? Porque somente Ele é justo, somente Ele é perfeito, e somente Cristo é capaz de ocupar essa posição de mediador. Somente Ele é capaz de ocupar esse lugar entre o pecador e Deus, ocupar esse lugar entre o homem que é falho, que é pecador, e Deus que é perfeito e soberano. Cristo, em sua essência, Ele é Deus. Cristo não foi criado. Cristo foi... os doutrinadores, os grandes escritores teológicos, eles gostam de argumentar sobre isso e acabar com uma falácia de que Cristo não é Deus, no sentido de que, acabar com a falácia de que Cristo foi criado. Muitos quando querem atacar o cristianismo, dizem que Cristo foi criado por Deus. Quem é criação passa a ser criatura. Cristo não é criatura. Cristo, Ele foi gerado em Deus. Cristo, Ele é Deus. Portanto, somente Ele é capaz de mediar. Somente Ele é capaz de fazer a mediação entre os homens e Deus. Alguma dúvida até aqui? Vou falar da igreja de Samaria ainda. É só para a gente ter um pano de fundo, para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Pode passar aqui, por favor. Essa frase de Agostinho de Hipona é interessante. Ele fala assim: nas coisas que são claramente estabelecidas nas Escrituras, encontram-se todas as doutrinas que dizem respeito à fé e à maneira de viver. Agostinho de Hipona, da doutrina cristã, livro 2. É bem verdade essa frase. Tudo que está na Bíblia, todas as doutrinas que têm base bíblica, isso é válido. Agora, o que não está o que não é bíblico, seja desprezado. Pode passar, por favor. Pode passar, né? O que é ser samaritano? Essa é uma pergunta que nos vem. Eu já ouvi falar lá no início que o samaritano e o judeu poderia ser resumido em o samaritano católico e o judeu cristão. Isso aí eu já ouvi bastante. A gente vai desmistificar isso, vamos ver que não é bem assim. São povos pertencentes a uma mesma nação, Israel, ao reino de Israel. Todavia,
Com a morte de Salomão, se dividiu o reino de Israel em dois. Primeiro reino, o reino do norte, que era Israel que eu digo fração, Israel do norte, com capital em Samaria. E o sul, que é Judá, que tinha como capital Jerusalém. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu. Por que o reino se dividiu? Porque o povo do norte não aceitou o rei Roboão, que depois de Salomão. Não aceitou o reinado de Roboão. E decidiram seguir um outro rei. Aí deu racha entre o reino do norte e o reino do sul. Por consequência disso, ocorreu 700 anos depois a grande tensão entre judeus e samaritanos, que nós vemos em, por exemplo, João capítulo de número 4, a mulher samaritana. Quando está Pedro e João passando em frente a Samaria, eles falam: Senhor, lança fogo nessa cidade aqui para todo mundo. Então a tensão era complicada. Justamente por conta desse racha que aconteceu lá 700 anos depois. Pode passar, querido, por favor. Com essa divisão, sendo no Reino Norte a capital Samaria, e no Reino Sul a capital Jerusalém, por Judá. No sul, Judá, como capital Jerusalém. No norte, Israel, com capital Samaria. Pode passar, por favor. A divisão acontece após a morte de Salomão, por volta de 930 a.C. A tribo do norte rejeitou Roboão e optaram por seguir Jeroboão. Primeiro, a referência está em 1 Reis, capítulo de número 12. Depois vocês podem escrever. Você está escrevendo alguma coisa? Você está escrevendo? O reino do norte. O reino do norte de Israel, com capital Samaria. Ao reino do sul, Judá, com capital Jerusalém. Pode passar, cara. Eu deixei essas referências aí, se vocês quiserem ler depois em casa, tenham vontade. Porém, o que aconteceu com Samaria? Já vinha de uma tensão por ter a divisão e a não aceitação daquele que viria depois de Salomão. E acontece a invasão assíria no Reino do Norte, que é onde estava Samaria. E com esta invasão, outros povos passaram a viver em Samaria. Outros povos passaram a habitar o Reino do Norte. Outros povos, outras línguas, outras culturas, outros costumes, outras religiões. Com isso, os samaritanos, eles passaram a unir a adoração a Deus e a adoração aos outros deuses. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, prestavam seus sacrifícios do Antigo Testamento ao Senhor, eles prestavam sacrifício aos ídolos também, de igual maneira, prestavam culto aos ídolos de igual maneira, prestavam sua adoração aos ídolos de igual maneira. E isso se estendeu, isso virou uma costume, foi passando de pai para filho, de filho para neto, foi passando assim sucessivamente, até que isto se tornou cultural em Samaria. Eles eram judeus por essência, por descendência, por ascendência, eram judeus. Contudo, suas práticas eram deturpadas. Assim, não estou isentando os judeus de terem boas práticas, de serem cumpridores das Escrituras, justamente porque não são também. Eles falham partindo do pressuposto de que Cristo não é Deus. Eles falam que no máximo era um profeta. Então estão errados também. Mas para o nosso estudo de hoje, para entendermos o que era Samaria, é bom fixarmos uma única coisa para avançarmos deste modo.
que é justamente os samaritanos terem uma corrupção de adoração, terem uma corrupção em seus costumes e, por consequência, em suas culturas. Pode passar aqui. Dúvida? Em Samaria, portanto, ocorreu a miscigenação. Com a mistura de povos, culturas e religiões, Samaria passou a adorar a Deus e os outros falsos deuses. A fé abraâmica foi corrompida. Quando nós falamos de fé abraâmica, entenda como descendentes de Abraão um reino todo, que era o reino de Israel, que era aquela localidade toda de Israel. Contudo, essa localidade foi dividida entre o reino do norte e o reino do sul, e a fé abraâmica no reino do norte fora corrompida pela propositura de uma adoração a outros deuses, culminando na tensão entre judeus e samaritanos nos evangelhos, com referência a João, capítulo de número 4, que é a mulher samaritana. Pode passar aqui, por favor. Agora, em Samaria, quais eram os costumes? Eles partiam do pressuposto que a montanha santa, que a montanha sagrada, não estava em Jerusalém, não era o Monte Moriá, enquanto que para os judeus de Jerusalém, a montanha santa era o Monte Moriá, para os samaritanos, a montanha santa era o Monte Gerizim. Esse era o primeiro pressuposto de discordância deles, entre o reino do norte e o reino do sul, posteriormente entre os samaritanos, e até hoje assim está. Os samaritanos e os judeus, eles divergem categoricamente nisso. Uns defendem que a montanha santa é Gerizim, e outros defendem que a montanha santa é o Monte Moriá. E o Pentateuco, eles acreditam somente no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas é interessante que o Pentateuco samaritano, tudo que se refere ao Monte Moriá, não é o Monte Moriá, eles substituíram pela montanha de Gerizim. Eles rejeitam o Talmud. Vocês já ouviram falar no Talmud? Basicamente, o Talmud é o que dita as regras sociais dos judeus. Exemplo, nós temos o nosso Código Penal brasileiro, temos o nosso Código de Processo Penal brasileiro, nosso Código de Processo Civil, nosso Código Civil. É a mesma coisa. É isso que dita. Código Civil, você gostou? É isso que dita as leis e as regras para aquele povo, para o povo de Israel. É isso que dita os costumes. E além disso, tem uma tradição entre os judeus que chama a tradição oral. Tem a tradição bíblica, tem a tradição escrita, que é a Torá, Bíblias, e tem a tradição oral, que é aquela revelada aos rabinos, e estes rabinos, no entendimento deles, por uma revelação divina, eles são capazes de falar ao povo. Essa é a tradição oral. E tem uma outra grande diferença: para o samaritano não existe rabino, existe somente o sumo sacerdote. E para os judeus de Jerusalém existe o rabino, existe o sumo sacerdote, tem toda essa questão de preferência envolvida. Eles sempre vão, os samaritanos sempre vão usar o Pentateuco samaritano, não vão seguir o Talmud e vão ter outro tipo de comum diferente daqueles que são judeus. E essa grande diferença, ela fica bem evidente quando a gente lê os evangelhos. Lá em Atos também, o próprio Pedro, ele começa a falar a respeito disso, dessa grande diferença, que é essa grande diferença entre os samaritanos e os judeus.
Pode passar, Kevin, por favor. E tem mais uma coisa para falar também, que o Pentateuco ele é diferente da Torá. A Torá é o Antigo Testamento todo. Todos os livros do Antigo Testamento que nós temos aqui na nossa Bíblia é o Antigo Testamento completo. E o Pentateuco são somente os 5 primeiros. E são nesses que os samaritanos acreditam, somente nos 5 primeiros. Então, o que vem depois de Deuteronômio, eles desprezam. Eles não seguem, não leem, não estudam. Eles costumam dizer que Moisés teve a verdadeira revelação de Deus. Mas em uma parte de religião, como era Samaria, como trabalhava essa parte religiosa. Eles acreditam apenas no Pentateuco e chamam o Messias de Tarré. Então eles se referem ao Messias de uma forma diferente. E adoravam, naquele período, deuses assírios. Estranho, né? Diferente. Eu também acho diferente. Pode passar, cara, por favor. Uma ressalva, quando a gente começar a estudar o Antigo Testamento, vai ser isso mesmo, tá? Lei, é tradição antiga, eram dogmas que eles tinham naquela época, costumes, a visão de mundo do Antigo Testamento dos judeus, daquele povo do Oriente Médio, é uma visão que não faz sentido nenhum hoje pra gente. Quando a gente começar a estudar o Antigo Testamento, vamos perceber essa sutil diferença. Agora a igreja em Samaria, graças a Deus, chegando lá. A igreja de Samaria. Vamos ler Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Vamos falar de alguns versículos. Vamos ler do 1 ao 25 primeiro. Eu vou começar a ler, vou esperar todo mundo achar. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 25. Começar a leitura para a gente expor o capítulo. E Saulo consentia na morte de Estevão, versículo 2, versículo 1 ainda. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo de número 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Cristo Jesus, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João,
chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Até o versículo 17, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Então, do versículo 1 ao versículo 17, nós podemos ver que aconteceu um grande movimento em Samaria. Mas primeiramente eu queria esclarecer aqui que esse Filipe que aparece não é o Filipe apóstolo, é o Filipe diácono, aquele que foi disposto no capítulo número 6 de Atos, aquele que ajudava a servir, aquele que estava ajudando os apóstolos a servirem as demais pessoas. Esse é o Filipe diácono. Esse Filipe diácono, ele vai para Samaria. Ele não foi enviado pelos apóstolos. Os apóstolos não falaram para ele: Filipe, vai lá para Samaria. Não, ele mesmo foi a Samaria e começou a pregar o Evangelho. Então aqui eu vejo quão grande é a graça do Senhor na nossa vida, porque no ministério de Deus, o ministério que Deus nos confia, veja que às vezes é maior do que nós imaginamos. No capítulo 6, Filipe estava ajudando a servir. Porém, agora no capítulo 8, versículo número 4, ele vai pregar a palavra de Deus em Samaria. Então, às vezes os limites estão na nossa mente. Às vezes os limites nós colocamos. Veja que Filipe, ele serviu no capítulo número 6, porém, ele foi pregar a palavra de Deus em Samaria. Quão grande é o poder do Evangelho em nós. Quão grande é o poder de Jesus sobre o seu povo. E com isso, a Bíblia diz que os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ao que me parece, nem os apóstolos esperavam que isso aconteceria em Samaria, justamente por haver atenção, justamente por ter aquela diferença, aquela discordância histórica. Vês que os apóstolos não enviaram ninguém para Samaria, Filipe foi. Então Filipe começou a pregar em Samaria e deu frutos. Veja que interessante, Filipe pregando em Samaria, aconteceram maravilhas, pessoas sendo libertadas, curadas, ele mesmo batizando pessoas em nome do Senhor Jesus, ele anunciando o Evangelho em Samaria, com isso tendo frutos. Aí nós somos inseridos do versículo 9 ao versículo de número 13, a história de um homem que se chama Simão o Mago. Olha o nome do miserável. Algumas traduções têm Simão o feiticeiro, e ele era muito importante naquela região. Porque veja, historicamente, uma região, um povo que já tem acesso às demais culturas, que já é envolto e recebeu para si aqueles costumes estranhos, não é novidade de se imaginar, de se projetar que ali tinha alguém que mexia com magia negra. Esse Simão mexia com feitiçaria. E o que acontecia lá? Do versículo 10 vai falar para a gente que todos davam ouvidos, do menor ao maior. Então todo mundo ali de Samaria acreditava no que esse Simão o feiticeiro falava, porque ele falava, ele operava maravilhas, entre aspas, operava utilizando aquela feitiçaria. Aí quando chega Filipe para pregar o Evangelho, a Bíblia diz assim no versículo 13: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, ele foi batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres. Até aqui nós imaginamos, nossa, houve uma conversão, ele se converteu, ele foi batizado, a Bíblia diz que ele teve fé, que Simão abraçou a fé e foi batizado. Então a gente conclui, se lermos até o versículo 13, que este Simão, ele creu. Mas a partir do versículo 14, vai dizer que quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, aí que eles enviaram outros 2 apóstolos, enviaram Pedro
e enviaram João. Quando Pedro e João chegaram em Samaria, oraram pelos samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor. Aqui nós vemos que é curioso, porque quando a Bíblia fala que Pedro e João estavam orando para que o Espírito Santo descesse sobre aquele povo, nós vemos que no versículo, alguns versículos anteriores falam sobre a história de Simão. Então aqui nós já temos uma percepção de que aquela possível conversão de Simão o feiticeiro não foi verdadeira, porque se fosse verdadeiro, o escritor faria questão de informar, de falar que inclusive Simão recebeu o Espírito. Se esse Simão tivesse recebido o Espírito Santo, aí sim, ele estaria no corpo de Cristo. Porém, o texto continua, versículo 18. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos, o versículo 18 é curioso, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Era ele assim: rapaz, olha lá, aquele povo lá está batizando, o pessoal está recebendo o Espírito Santo, uns estão falando em variedade de línguas, outros estão pregando, outros estão clamando, olha aquela felicidade. É como o rapaz já era um rapaz enganador, como ele já tinha o costume de enganar o povo, o que ele fez? Chegou para Pedro e João: olha aqui, estou vendo que vocês estão colocando a mão na cabeça do pessoal, o pessoal está recebendo o Espírito Santo. Vocês não querem um dinheirinho, não? É um cantador de serpente. Vai acabar, né? Antes será que o cara está convertido? Ainda bem que Pedro e João eram convertidos de verdade, porque olha quantos hoje não recebeu o dinheirinho. O pessoal recebe dinheiro por menos. Fala: olha aqui, dá seu nome para mim, manda 1000 no Pix que eu vou lá no monte orar pela sua vida, para você receber sua vitória. Porque eu tenho acesso àquilo que ninguém mais tem. Eu vou onde ninguém vai. Eu faço o que ninguém faz. É o Superman. É esse aí. Aí os encantados, os iludidos, vão, pagam. O bobão, o condenado, o réprobo, a Bíblia chama de réprobo, sobe no monte, Deus não ouve a oração dele, o povo perde dinheiro e está indo todo mundo para o inferno. Isso acontece nos dias de hoje. Graças a Deus que Pedro e João eram convertidos, porque se não fosse, eu tenho certeza que tinha recebido aquele dinheiro. Aí vem o versículo 19 dizendo: deem também a mim, é Simão falando para Pedro e João, deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Gente, tudo isso aqui em Samaria. Então, existem certos lugares, existem certas missões que devemos, na verdade, para todas devemos estar preparados. Para todas, porque a gente não sabe o que vamos encontrar. E foi assim com aqueles homens. Chegaram em Samaria, encontraram com esse rapaz que queria pagar para receber o Espírito Santo. Queria comprar o Espírito Santo com dinheiro. Aí, logo para quem que esse Simão feiticeiro foi falar isso? Logo para Pedrão. Pedrão acabou de sair do dia de Pentecoste, estava fervilhando na veia, tinha fundado, a igreja de Jerusalém havia sido fundada, então estavam em êxtase. Aí Pedro fala o que para ele? Pedro respondeu, versículo 20, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Versículo 21, não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse intento no seu coração. Versículo 23, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Essa foi a resposta para Pedro.
de Pedro para ele, para aquele homem, para Simão. Basicamente, no nosso português claro, era Pedro falando para ele: ó, pega o seu dinheiro e vai para o inferno. Como você ousa querer comprar um dom de Deus? Dom não é comprado, dom é concedido por Deus a nós. Por isso que isso se chama graça. A salvação nós não conseguimos comprar, por isso se chama graça. Os dons nós não conseguimos comprar, por isso que se chama graça. Cristo, a Bíblia coloca Cristo como gracioso, Cristo como amoroso, como bondoso, como justo. Justamente porque se fosse para comprar, não faria sentido. Se fosse a base de permuta, se fosse a base de compra, venda, troca. Mas esse texto deixa bem claro qual que era a missão da igreja. A missão da igreja não era receber dinheiro para fazer. Não era receber dinheiro para operar. Muito pelo contrário. A missão da igreja em Samaria e nos dias atuais é expor o reino de Deus. É orar pelos enfermos, os enfermos serem curados. É apresentar Cristo ao mundo. É receberem e é anunciarem o Espírito Santo de Deus. E com esse versículo que nós lemos aqui também, fica claro que o trabalhar do Espírito Santo é um trabalhar ativo e não passivo. O trabalhar do Espírito Santo é um trabalhar que envolve as obras que ele faz, envolve ativamente ele trabalhando, não somente uma força que vai tentar convencer a pessoa, não uma força passiva, que se quiser ir, que se quiser vai dar certo, essa conversa de energia que o pessoal tem aí, muito pelo contrário. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e trabalha e opera ativamente. Nós vimos aqui, até o versículo 23, que o Espírito Santo trabalhando, o operar e o trabalhar do próprio Espírito Santo, onde ocorreu libertação, onde ocorreu transformação, onde ocorreu evangelismo. Aí vem o versículo 24, fala assim: Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Versículo 25: eles, porém, o Pedro e João, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias. Então aqui nós conseguimos responder algumas perguntas. Por que apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém? Primeiramente, Jerusalém, como era a base de operações, era responsável por ter aqueles que aprenderam diretamente com Jesus lá. Por isso que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. O restante foi disperso e pregaram a palavra do Senhor. O versículo 1 fala que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. A segunda pergunta é: quem pregou em Samaria? Tiago e Filipe. Ele que levou a palavra do Senhor em Samaria. E em Samaria aconteceram conversões. Pessoas se converteram ao Evangelho, que nós expomos do versículo 14 ao versículo 17. Uns, com o exemplo de Simão, tentaram burlar o Evangelho, e outros se converteram de verdade, inclusive receberam o Espírito do Senhor, inclusive receberam o Espírito Santo. Alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode passar aqui, por favor. Isso que Jesus falou que era necessário passar por Samaria, porque ele tinha uma grande obra ali para realizar ainda em Samaria. Exatamente. Agora nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 31. A Bíblia vai nos dar uma noção da extensão territorial do que foi a pregação do Evangelho. Versículo 31 vai dizer assim: e a igreja cresce. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. E a igreja crescia em números. Vamos dividir um pouquinho esse versículo 31, que fala de temor ao Senhor e de consolo do Espírito Santo. Veja que o versículo propõe estas duas qualidades, estas duas características caminhando juntas. Era o que estava acontecendo naquelas igrejas e acontece nos nossos dias atuais, que é o temor ao Senhor e o consolo do Espírito Santo. Todo aquele que teme ao Senhor é consolado pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é consolado pelo Espírito de Deus teme ao Senhor. Esse versículo ele expõe claramente isso para a gente, quando diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja crescia em números, crescia em extensão, porque temia ao Senhor e tinha o consolo do Espírito Santo. Pode passar, Kevin, por favor. Glória a Deus. Com isso, ocorria o batismo de gentios. Então, um dos gentios mais conhecidos que foram batizados nas águas e batizados pelo Espírito Santo, está em Atos capítulo de número 10, do versículo 9 ao versículo 16. Alguém já imagina quem seja esse gentio? Cornélio. Vamos falar do Cornélio. Atos capítulo de número 10, versículo de número 9. Quer achar? Pode ler, por favor. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Até onde? Até, tá bom. Já acabou o versículo? Já? Então nós vemos a visão, nós lemos a visão que Deus deu a Pedro, daquele lençol. Naquele primeiro momento, Pedro não entendeu. Ele falou: ora, um monte de animal impuro, Senhor, minha vida toda, eu não me contaminei. Aí Deus fala para ele: olha, não... Oi? Não chames quem é impuro que eu já purifiquei. Não chame de impuro que eu já purifiquei. Então nós vemos que a atuação do Espírito Santo na vida de Cornélio já começou com a visão que Cornélio teve e depois a visão que concedeu que Pedro tivesse. Estava juntando um mundo que na cabeça deles era um mundo diferente, eram realidades diferentes, os gentios e os judeus. Então o Espírito Santo passa a unir isso, e essa união se chama igreja. Dentro da igreja não tem mais diferença de classe social, diferença de pessoas. O que existe é um corpo conduzido por Cristo. E a conclusão dessa história nós vamos ver em Atos, capítulo de número 10, do 34 ao 48, onde a Bíblia fala que Pedro pregou na casa de Cornélio e que o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam na casa. Todos os gentios receberam o Espírito Santo. Então até aqui, para a gente fechar esse bloco certinho, se for falar do capítulo de número 11, aí a gente já fica mais uns 40 minutos aqui. Então, ele foi lá para aprender também, Deus usar ele para eles receber o Espírito, mas para ele aprender também, porque ele fazia a acepção deles. Tanto que depois Pedro vai ser questionado e Pedro usa esse exemplo, esse aprendizado dele para se defender em Jerusalém depois. E aí, concluindo esse bloco,
eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1 e 2. Esse versículo basicamente resume tudo que vimos nesse bloco da história da igreja. Tudo que nós vimos no bloco da história da igreja primitiva pode ser resumido com esses dois versículos, que é 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 1 e número 2, que vai dizer assim, Paulo falando: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Basicamente, esses dois versículos resumem o que nós vimos da história da igreja até agora. Dispenseiros dos mistérios do Senhor, aqueles que proclamaram o Evangelho de Cristo, fundando igrejas em lugares improváveis e anunciando o reino do céu. Com isso, nós concluímos este segundo bloco e partimos para o terceiro bloco para falarmos dos pais das igrejas. Eu agradeço a oportunidade, passo para o pastor Paulo. Amém.